muito legal ter você aqui com a gente. Vou apresentar, se tiver alguma questão você me corrige. Então, a Fernanda Romano, a profissional então, de propaganda e marketing, uma carreira muito interessante, gente. Olha só, então ela começou na Carrilho Pastor em São Paulo, depois ela foi para a Loewe em Nova York, depois ela mudou para a Loewe em Madrid, e aí ela foi para a J. Waters Thompson em Londres, depois ela foi para a Naked em New York, depois no meio disso tudo ela abriu a agência dela aqui no Brasil, a Malagueta, então, empreendedora. Depois ela foi para o Alpargatas, ficou lá um tempo importante. Agora ela é CMO, então ela é responsável pelo marketing na King. A King é uma empresa de games, né? Em 2016 foi comprada pela Blizzard, mas é uma unidade de negócio independente. E para você ter uma referência, é uma empresa, entre outros jogos famosos para mobile, é o Candy Crush. São quase 250 trilhões de pessoas quase jogando ao mesmo tempo. Então, uma empresa que eu acho que não existia, sei lá, há 15 anos atrás não existia, né, Fernanda? E, para finalizar, a Fernanda foi considerada umas 10 top CMOs pela Forbes Brasil. Então, do universo, a Fernanda estava lá entre as top 10. Eu espero que a minha mãe e meu pai estejam assistindo esse negócio. Eu estou garantida. Fica tranquila. Não é pouca coisa não, né, gente? Não é pouca coisa. Então, a primeira pergunta, Fernanda, assim, estava planejado? Isso quando você estava estudando lá, estava lá na GV, né? Isso tudo estava na sua cabeça? Como é que foi esse primeiro momento, assim, como você começou a estruturar a carreira? Conta pra gente, né? Os primeiros passos, os primeiros movimentos. Olha, meu pai, se meu pai estiver ouvindo, ele não vai gostar de ouvir, mas eu queria ser historiadora. Tá? Meu projeto era ser historiadora. Aí eu ouvi que se eu quisesse ser historiadora, eu precisava dar o golpe do baú, porque você não vai herdar nada, só o que está na sua cabeça. E você vai viver do quê? Vai dar aula, dar aula paga mal, como é que você vai fazer? Então, não estava planejado, claro que não. E assim, super honestamente, quando eu prestei vestibular, eu prestei administração, comunicação e direito ao mesmo tempo. E na minha cabeça eu ia fazer a melhor faculdade. Eu não tinha nem escolhido a carreira ainda. Eu queria a melhor instituição de ensino para começar a ligar meu cérebro no que podia ser legal. Porque eu tinha... É coisa de gente jovem, né? Mas por que direito? Porque eu tinha lido um livro super legal, que o personagem principal era um advogado criminalista, e eu achei o máximo. Eu falei, vou ser criminalista. Aí eu descobri que a vida de um criminalista não é tão boa assim. Mas falei, se eu for advogada, eu vou ser criminalista. Administração, porque quando eu era, né, na minha fase de faculdade, a administração era o que você estudava quando você não sabia o que queria fazer. E comunicação, porque eu tinha já uma inclinação, eu tinha um desejo, uma vontade de, em algum momento na minha vida, trabalhar com propaganda. Eu cresci próxima de 2 grandes publicitários brasileiros, pessoas incríveis, muito, muito legais, e eram uma inspiração para mim. Então, na pior das hipóteses, eu ia virar publicitária. Então, isso era eu aos 18 anos de idade, para ser super honesta com todo mundo. E aí assim, quando eu entrei na GV, eu fiz pública na GV, né? E quando eu entrei na GV, a questão era, tá bom, e agora eu entrei na GV e na ESPM em comunicação e em direito na PUC. Então eu passei em todas, eu acabei escolhendo a faculdade. Eu não fui fazer comunicação na ESPM ao mesmo tempo, porque as duas eram de manhã e não podia trancar a ESPM, então eu ia ter que pagar para não ir à faculdade. Eu achava isso um pouco irresponsável, eu achava que eu não precisava fazer isso com meu pai e com a minha mãe, já bastava ser sustentada, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer GV. Eu conversei com esses publicitários que eu falei, que eram as minhas inspirações, e eu falei, o que vocês acham? E os dois falaram, vai fazer administração, porque o resto você vai aprendendo no dia a dia. Você vai, se você tiver talento, você vai descobrir indo trabalhar, né? A tua veia criativa vai aparecer aí. E
Eu acho que assim, eu fiz um caminho muito legal do ponto de vista de formação técnica. Quando eu saí da GV, a GV treina a gente para ser presidente de uma empresa grande. Vocês vão ser presidentes de uma empresa, né? E, então eu tinha, no final da faculdade, eu tinha na minha cabeça que talvez eu devesse, em algum momento, fazer um MBA, fazer alguma outra coisa. Aí foi passando e eu entendi que não necessariamente. Eu podia ter essa experiência de outra forma, né? E eu acho que eu fiz... eu realmente acho que eu fiz uns MBAs na prática aí nas minhas experiências profissionais, né? Posso não ter feito o curso formal, mas acho que eu tive algumas experiências profissionais que me ensinaram muita coisa. Então, assim, é fácil você olhar do presente para o passado, né? Mas eu acho que para o curso profissional que eu acabei seguindo, eu acho que ter feito o GV e ter feito o GV pública foi muito legal, porque me deu uma visão de contexto e de mundo. E não que eu acho a administração de empresas um curso ruim, não é isso. Mas a administração pública tem um peso maior das disciplinas de direito, sociologia, economia, e eu acho que isso foi muito bacana na minha formação como ser humano também. Legal. Então, mas é difícil, né? Do presente, olhando, né? Olhando para o passado, é sempre mais fácil fazer. É mais fácil você fazer, né, o de trás para frente, né? Sim. Ô, Fernanda, você sempre foi assim, inquieta, com N interesses ao mesmo tempo? Como é que isso te ajudou ou te norteou de alguma forma nas escolhas seguintes, né? A gente vê o jovem ele traz isso cada vez mais forte, né? Essa inquietude, essa multiplicidade de interesses. Como é que isso contribuiu aí? Como é que você conseguiu convergir? Assim, eu sempre fui inquieta, eu sou filha do meio, então qualquer um que tenha lido meio livro de psicanálise sabe que o filho do meio está sempre correndo atrás do prejuízo do mais velho e tentando chamar atenção porque o caçula vai ser para sempre o caçula, né? Então, que isso não seja usado contra mim pelos amigos que estão assistindo, mas meu apelido de infância, entre vários amigos da família, era Portuguesa Brava. Então, assim, você pode imaginar que sim, eu sempre fui super inquieta. E eu acho que você pode canalizar essa sua inquietude para o bem e para o mal, né? Eu acho que tem uma inquietude que gera um desconforto constante com o seu ambiente e que eu acho que isso não é necessariamente saudável. A gente precisa saber o que tem de bom para poder ter parâmetro do que não é tão legal e entender como fechar esses gaps. Ou você pode usar a sua inquietude para o bem e transformar isso na sua energia de curiosidade, em aceitar a sua ignorância como uma coisa boa, porque tudo que você não sabe é uma coisa nova que você pode aprender, né? Tudo que te deixa desconfortável é uma coisa que você pode mudar, e mudar é bom, né? A gente está mudando o tempo todo, evoluindo o tempo todo, e eu acho que canalizar a inquietude para essa energia é muito bom. De novo, eu sou uma mulher de meia idade, hoje eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Eu não sei se aos 25 anos eu conseguiria ter essa noção, né? E eu tenho certeza que meu pai e minha mãe ficaram inquietos, eles, em algum momento, com, né, esse meu excesso de energia. Mas eu acho que eu aprendi a usar ele para o bem. E acho que isso acho que isso pode ser um superpoder se a gente soubesse aceitar, entendeu? Legal. Fernanda, aproveitando esse momento assim que você comentou, né, a respeito da escola, né, na faculdade que você fez, que de uma certa forma ela já introduziu um pouco o que seria o ambiente empresarial, né? A maioria das escolas agora estão mais focadas nisso. Antigamente não tinha tanto foco, né? Mas assim, qual foi a tua principal dificuldade, ou foi o principal impacto, né, que aconteceu para você quando você entrou efetivamente no mercado, entrou efetivamente em uma empresa, né? Como é que foi? Essa pergunta é ótima, porque também vai ser uma anedota que vai ser usada contra mim em algum momento. Mas eu tenho alguns momentos de entrada no mundo empresarial. Primeiro, assim, meu primeiro estágio na GV, eu fui trabalhar em banco, né? E eu sempre fui moleque. Eu sempre fui, né, são 3 filhas, né? Eu sempre fui a de camiseta, bermuda e tênis, né? E eu arrastei
a minha mãe para ir comprar roupa comigo e eu fiz comprar a saia, o blazer, a roupa bonitinha, tal. Parecia uma recepcionista, sério, assim. Hoje eu olho e falo, pelo amor de Deus, eu espero que eu não tenha saído na rua vestindo essa roupa, não tem nada a ver comigo, né? Mas eu precisava pertencer, né? E eu tava na GV, o banco era ali na Avenida Paulista, e eu queria pertencer. E eu acho que tem uma coisa que melhorou muito das empresas para com os jovens entrantes hoje no mercado de trabalho, que a empresa não ajudava você a entrar, né? Essa coisa de programa de estágio, programa de trainee, né? Receber a galera com quase um guia do como você pertencer sem você achar que você precisa ser o diretor da empresa, sem achar que você precisa ser o presidente da empresa. Eu não preciso investir que nessas pessoas, eu nem ganho para isso, né? Então, eu acho que hoje as empresas melhoraram muito nisso. Então, para mim, o primeiro momento foi esse. Aí eu tive um momento de choque, eu estava no banco, todo mundo na minha classe estava querendo ir trabalhar em banco, e eu olhava em volta e tinha, sei lá, 2, 3 pessoas que eu realmente achava, nossa, esses 3 aqui são geniais, o resto not so much. E aí você começa a falar, então o mercado de trabalho não é tão difícil assim de decodificar, que não é bom necessariamente porque dá arrogância, né? Você começa a achar que você então vai surfar super bem. Então eu acho que eu tive esse primeiro momento. Aí eu fiz alguns outros estágios. Quando eu saí da GV no meu último estágio, numa indústria farmacêutica. E foi demais. Eu saí dessa empresa, foi meu primeiro emprego em marketing, achando que eu nunca mais ia trabalhar em marketing, porque marketing era muito sem graça. A gente planejava o ano... Olha a minha cabeça. A gente planeja o ano que vem, um ano antes, calculando se vai ter lançamento, qual vai ser a inflação. Então eu achava aquilo muito boring. Eu queria mais surpresas, né? Eu queria mais intensidade. Mas foi muito legal, porque eu fui trabalhar com um grupo de pessoas muito bacanas e que, desde o processo de recrutamento até o time que a gente formou, era um time pequeno, a gente era a unidade de produtos de consumo dentro de uma indústria farmacêutica, então você é o patinho feio, né? Porque onde a indústria farmacêutica realmente vê seus resultados é no pharma, né? No prescription. E aí, para mim, eu comecei, então não é tão simples assim. Então tem gente bacana e tem gente que vai me ensinar. E eu identifiquei os meus primeiros 2 mentores. Um foi a minha líder direta, que eu tenho contato com ela até hoje. Ela acabou virando presidente da Johnson & Johnson no Brasil e está expatriada já há alguns anos. Uma mulher incrível, com uma carreira fenomenal e uma pessoa... Ela só falava para mim, Fê, elabore. Ela era baiana, brava, baixinha, brava. E o outro foi um cara que acabou virando também um grande mentor e acabou saindo da empresa para ir trabalhar em headhunting. E hoje é o partner da América Latina para consumo, da Spencer Stuart. E até hoje é uma das pessoas que eu ligo para falar, Rick, isso está acontecendo na minha vida, né? O que você acha? Seja meu sounding board. E pensar que essas pessoas estão na minha vida há 20 anos é demais. E que eu dei valor para elas, para mantê-las na minha vida, e que elas deram valor para mim, para me manter na vida delas, né? Então, foi o segundo momento empresarial que para mim, me fez enxergar o contexto de uma empresa e de uma pessoa trabalhando numa empresa. Quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar em propaganda e depois em startups, né? E era outra coisa, porque naquela época as agências de propaganda no Brasil eram empresas pequenas, super no improviso, né? Não tinha ainda uma estrutura tal. E startup é assim, né? Você começa a trabalhar sentado no chão, o computador acabou de chegar da fábrica, é você mesmo que instala o software. Então, não era empresarial no que a gente enxerga como empresarial adjetivo, né? O que é uma empresa, né? E foi uma nova descoberta. E eu descobri que eu gostava muito de montar coisa, né? Eu gosto de resolver problema, mas eu gosto de construir também. E foi demais. E também acho que me ensinou muita coisa. Comi muita grama, né? Eu acho que aqui foi meu primeiro MBA, na última startup que eu trabalhei, porque eu tive que fechar uma empresa. Eu tive que, aos 26, 27 anos de idade, demitir um monte de gente. Foi um negócio horroroso, mas foi um mega aprendizado, né? E aí quando eu saí do Brasil e eu fui trabalhar em agência fora do Brasil,
Aí eu vi uma agência que era uma empresa mesmo. Eu cheguei numa agência em Nova York que tinha 1000 funcionários, que os caras, eu estava numa posição importante, os caras me deram corner office, né? Eu tive outras experiências profissionais antes disso, mas eu estou dizendo, quando você fala de o choque empresarial, né? E eu olhava e falava, nossa, um ambiente criativo e tem esse monte de estrutura, que coisa esquisita, diferente do da onde eu venho, né? Depois de 5 anos de DM9. E aí eu vi que tinha um universo na indústria da comunicação, foram as minhas experiências em Nova York, em Madrid, em Londres, na indústria da comunicação, que são empresas parrudas, que os caras gerenciam centenas de milhares de dólares, e que não é no improviso. Dá para ter estrutura na indústria criativa. E isso, para mim, foi outro momento muito legal, porque eu sempre quis trabalhar com criação, né? Então, e eu achava aquilo uma zona, né? Ou antes, e aí eu vi, não, dá para ter estrutura e dá para ter os dois. Dá para ter o lado direito e esquerdo do cérebro concatenados ali, né? E eu acho que foi o que me preparou para os próximos 10 anos da minha vida que vieram depois disso. Então, eu lembro quando eu recebi o convite da Alpargatas, né, que eu tinha empreendido, tinha tido a minha empresa durante 4 anos, estava 4 anos e meio. Eu lembro que o meu chefe, né, o CEO, quando ele me convidou, ele virou para mim e falou assim, só que é o seguinte, vai ter que usar crachá, né? A gente tem um prédio na Vila Olímpia. E eu olhei e falei assim, tá bom, eu reclamava do crachá loucamente, eu acho um absurdo esse negócio de botar uma etiqueta no pescoço do ser humano. Aí eu falava da catraca, onde já se viu falar que a gente constrói um ambiente de trabalho acolhedor e tem uma barreira física entre o ser humano e o espaço, que é a catraca. E quando eu vi, 6 meses depois, eu não tirava o crachá nem para almoçar. Eu era daquelas pessoas da Vila Olímpia que saía com o crachá pendurado, chegava em casa com o crachá pendurado, por causa do orgulho de pertencer, né? Então, acho que, de novo, aquela virada de chave em que você entende que você é que faz o seu espaço, né? E eu acho que isso, de novo, é do amadurecimento, é do tempo, mas dá para ser a pessoa que reclama do crachá, que faz a piada, que diz que não vai usar sapatilha, e trabalhar numa empresa que tem crachá, tem catraca, tem tudo sério, e você continuar sendo quem você é, né? Eu continuei sendo quem eu era durante os meus 3 anos de Alpargatas. Eu estou numa empresa gigante agora, listada na Bolsa de Nova York, valuation quase 50 bilhões de dólares, eu continuo sendo eu e tá tudo certo. Dá para ser você mesmo. Ô, Fernanda, você falou da sua trajetória internacional. Eu tenho uma curiosidade. Desde que você começou na vida profissional, já era uma vontade sua? E como é que você conseguiu chegar lá? Porque quando a gente ouve, né, parece que foi muito tranquilo, muito fácil. Então, eu quis ir, fui e deu tudo certo. Recebeu um convite, acordou no lugar, dormiu no lugar, acordou lá em Nova York. Não. Pronto. Não. Ó, eu sempre tive uma lombriga de morar fora. Eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar, mesmo aquele trabalho do final do ano de extra, dobrando camiseta em loja do shopping, para você poder ter o seu próprio dinheiro das férias, que o meu dinheiro eu queria investir em viajar. Né? E acho que é um traço meu de personalidade. Eu sou super curiosa, eu sempre quis conquistar o mundo. Eu acho o máximo chegar num lugar e não saber qual é a comida, e eu sabe assim, explorar, me perder numa cidade, eu acho, me dá um prazer enorme. Então eu sempre tive isso. Então eu tinha uma lombriga de ir morar fora e trabalhar fora, viver fora. Eu tenho uma sorte incrível de ter nascido no CEP certo, né? Então, por ter nascido no CEP certo, a cegonha me depositou na família. Nessa família, eu tive uma experiência fora do Brasil, ainda sem trabalhar, entre a escola e a faculdade. Meus pais puderam me dar isso, que acho que foi o melhor presente que eu recebi na minha vida, é ter tido essa experiência, e só reforçou esse meu desejo de depois voltar, né, e explorar fora do Brasil. Então, quando eu voltei, eu fui para a faculdade e tal, mas eu sempre soube que em algum momento eu ia me expatriar. Sempre soube, né? E quando eu entrei na DM9, né, que acabou sendo o meu trampolim para a expatriação, a DM9 fazia parte, a empresa não existe mais, a rede não existe mais, mas ela fazia parte de um grupo internacional que é a DDB, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E assim, os caras, assim, a Fefa cuida do gringo, porque eu sempre me dava bem com os gringos,
eu falo inglês, eu tenho um ouvido muito bom para idioma. Outro investimento fenomenal que meus pais fizeram na gente, na minha casa, era mandatório falar 2 línguas estrangeiras. Inglês a gente não negocia, o próximo idioma você pode escolher. Aí a minha irmã mais velha foi fazer francês e eu tinha que copiar, claro, então eu também fui fazer francês. E aí, então, quando os gringos vinham, eu era a ponte com os gringos. E teve o meu último ano de DM9, foi um ano que a gente fez um trabalho fenomenal na empresa. O meu time entregou um ano incrível. E a gente ganhou um monte de prêmio, a gente recebeu reconhecimento internacional da indústria de comunicação. E nesse momento vieram os convites, né? E aí eu realmente recebi vários convites para me expatriar. Eu fui conversar com todo mundo. Escolhi para onde eu ia, né? E assim, é super bonito eu falar, putz, eu tive na minha carreira e eu realizei, mas eu realizei junto com um time. Quando eu recebi o convite, eu aceitei, eu saí do Brasil para ganhar proporcionalmente menos do que eu ganhava no Brasil. Eu fui morar numa cidade que, sim, eu conhecia algumas pessoas, mas, assim, eu conhecia bem Nova York, legal, já tinha viajado para lá algumas vezes, mas é assim, se você não tem endereço, você não pode ter conta no banco. Se você não tem conta no banco, você não pode ter endereço. Se você não tem Social Security, você não pode ter conta no banco. E ninguém te ajuda, entendeu? A cultura é diferente, né? Os 5 minutos de atraso tolerados em São Paulo, dependendo de quem é a pessoa com quem você atrasa em Nova York, é um crime, é uma falta de respeito enorme e você começa a precisar navegar. Eu estava numa posição que todo dia eu ia dormir pensando que em algum momento alguém ia descobrir que tinham me contratado errado, que eu não merecia aquela posição. Então, por exemplo, eu era responsável no Brasil, quando eu saí, eu já tinha tido muito sucesso na minha vida profissional na agência. Eu trabalhava na área de criação e eu tinha feito um monte de coisa legal para a internet com esse time que eu falei. Mas eu não tinha feito os projetos de comunicação integrados, eu não tinha feito televisão, eu não tinha feito mídia impressa. E eu era responsável por tudo nessa agência para onde eu fui em Nova York. Eu estudava toda noite. Toda noite. Então, assim, eu comecei a comprar roteiro de filme para entender como é que se constrói um roteiro. Eu era, assim, rato de museu, porque já que eu ia ter que discutir direção de arte, eu precisava ter um vocabulário melhor de design, de arte. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E eu tava sempre inteiro... Não é só se mudar, né? Não é só falar, quero ir embora, quero ir para outro lugar. E não é só isso, Valéria. Eu era mulher, eu era brasileira e eu tinha 30 anos de idade, cara. Então, assim, na posição que eu ocupava, numa das 20 maiores agências de Nova York, e Nova York é o centro gravitacional da propaganda mundial, é onde mais tem dinheiro investido nisso. Eu era um erro, eu era conjunto cheio de 3 coisas erradas. Mulher na criação, que não tinha. Existe uma conferência, até hoje, que chama 3% Conference, porque proporcionalmente, em posições de liderança criativa, nas empresas de comunicação, era menos de 3% ocupada por mulheres. Mulher sul-americana e 30 anos de idade. Era tudo errado. Era conjunto cheio de tudo errado. Então, eu tinha que o tempo inteiro me provar para os outros. É uma mega pressão você botar numa pessoa de 30 anos de idade. É quase injusto, né? Então, assim, você come grama. Mas, por outro lado, eu cheguei, 5 meses depois, a gente ganhou a nossa primeira concorrência. Eu ganhei um bônus. Na semana que a gente assinou o contrato, os caras depositaram 20% do meu salário anual a mais na minha conta. Então, você vira e fala, pô, tá bom, eu tô sem dormir há 1 ano... Eu estou trabalhando sábado e domingo há 1 ano. Os caras do RH me chamaram, eu ia aniversariar 1 ano de agência. Eles me sentaram para conversar porque eu logava no sistema sábado e domingo, né? Então, você está trabalhando, sábado não pode, você vai ficar doente, né? E eles estavam certos, eu não devia fazer isso, né? Mas eu estava naquela coisa, eu precisava me provar. Então, assim, não é simples, né? Você é sempre culturalmente errado, você é sempre um estranho. E você tem que mostrar que você está lá para aprender. Então, você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção que você não vai subir no salto. Legal, ganhei a primeira concorrência. Parabéns, ganhou o bônus, próxima concorrência. Né? Consegui contratar um talento. Legal, atrair um talento, parabéns. Vai atrás do próximo talento, porque, desculpa, se você não fizer esse cara ser feliz aqui, ele vai embora, vai trabalhar em outro lugar. Se provar como gestor, se provar como profissional, se provar como um estrangeiro que roubou o emprego... de uma pessoa que podia ter sido contratada lá.
não é mole, né? Não é mole. Ô, Fernanda, mas você está falando do profissional e do pessoal, né? Como é que é viver fora, contato com essas experiências? Como é que é? Como é que rola? Ó, é duro. De novo, é duro. Eu sou muito curiosa. Eu gosto de mudança. Eu tenho um problema com rotina. Então, para mim, essa coisa inconstante é onde eu me sinto melhor. Eu acho que se eu fosse marinheiro, eu ia gostar do momento da tempestade, né? Eu adoro essa bagunça. Mas não é fácil, né? Porque eu lembro a primeira gripe que eu peguei quando eu estava morando em Nova York. Não tinha ninguém para vir cuidar de mim. Não tinha ninguém para eu ficar miserável, eu falar, eu quero uma sopa. Não tinha, não existia essa rede. Eu lembro, outra coisa que eu lembro, quando eu fechei o meu apartamento de Nova York para mudar para Londres. Quando eu fechei minha casa em São Paulo para mudar para Nova York, eu enchi a minha cara com mais 6 amigas e elas me ajudaram a fechar as últimas caixas. Porque não podia levar bebida, então tinha que acabar com o bar. E a gente encheu a cara e a gente fechou caixa, e a gente chorou junto, a gente riu junto e foi demais. Quando eu fechei minha casa em Nova York, era eu e 4, sei lá, russos empacotando minhas caixas. Não tinha mais ninguém, né? Então, assim, não é difícil. É difícil você ser uma pessoa... Outra coisa, né, que eu acho que também não é necessariamente igual para todo mundo. Eu mudei sempre sozinha, né? Eu não sou casada, eu casei e separei antes de sair do Brasil, né? Então, eu tive relacionamentos, mas eu não sou casada, eu mudei sozinha, eu não tive que procurar escola para crianças. Eu cheguei a pensar em levar meus cachorros e quando eu vi o estilo de vida que eu ia levar nos Estados Unidos, eu desisti de levar os meus cachorros, achei que era muita sacanagem com eles. Então, assim, tem uma coisa solitária, mas tem uma coisa de você também ter uma facilidade de se embedar em uma rotina em que você vai criar um novo grupo de amigos, você vai criar o seu sistema de apoio. Não é clichê quando a gente fala que os brasileiros encontram os brasileiros. Eu tenho amigos brasileiros em todas as cidades que eu morei e essas pessoas foram, assim, quase família para mim, foram uma força enorme para passar pelo processo de me adaptar culturalmente. Mas assim, é duro, você tem que achar um médico. Imagina se você tem que achar um médico. Vou te dar um exemplo mais bobo. Você tem que achar um cabeleireiro. Quem é que você vai deixar cortar o seu cabelo? Entendeu? Que a pessoa não vai cometer um crime, né? Mas você vai encontrando, Eu acho que tem uma coisa que eu acho que da vida pessoal ajuda na vida profissional, numa situação dessas, você precisa aceitar as suas vulnerabilidades quando você é uma pessoa sozinha numa cidade estranha, né? E quando você aprende a viver bem com as suas vulnerabilidades na sua vida pessoal, você aprende a viver melhor com elas na vida profissional. Porque pedir ajuda é a única coisa que te ajuda a sobreviver num lugar novo, onde você não tem o médico, não tem o cabeleireiro, não tem o dentista, não tem o seu restaurante favorito. E você vai ter que aprender quem é a sua pessoa de confiança no seu time novo, né? Quem é a pessoa que vai te ajudar a navegar o office politics da empresa nova? Quem vai te dizer onde estão os esqueletos? Quem vai te dizer que você está cometendo, por exemplo, na empresa nova, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui fazer minha integração nos Estados Unidos e eu sou bocuda, já deu para perceber, falo pra caramba, né? Não meço minhas palavras. E eu estava lá no meu segundo dia, sentada do lado de um cara que é um colega que eu conhecia de antes, então legal, já era um ponto de referência. E eu estava lendo uma notícia no meu computador e fiz um comentário sobre política nos Estados Unidos. E aí ele virou para mim, botou a mão no meu braço e falou assim: Fefa, só para você saber, várias pessoas aqui desse ambiente pensam diferente de você, então cuidado, né? Ele usou uma outra expressão, mas cuidado para não ser sincericida no segundo dia de trabalho. Obrigada. Né? E é isso, então mas né, você saber, né, eu peço apoio. Eu hoje não tenho o menor problema de pedir ajuda. Isso é um ponto importante, né? Eu não acho que isso é demonstração de fraqueza. E, Fernanda, esse é um ponto importante, né? Quando a carreira da gente é construída, é forjada, né? A gente fala muito assim dos mentores que a gente teve, das pessoas que ajudaram,
É claro que a carreira da gente é forjada também com os adversários, né? Com os oponentes, né? Aliás, eu acho que até eles têm uma influência bem maior na nossa carreira, né? Como é que foi isso para você? Que tipo de experiência? Você teve esse tipo de experiência ao longo, né, dessas várias empresas que você passou? O que você pode contar? Olha, eu tive várias experiências assim. Assim, acho que a primeira vez que eu senti isso, racionalmente, assim, que eu percebi isso, foi quando eu entrei na DM9, né? Porque eu entrei na criação e eu não tinha um histórico de criativa. Então, eu não era reconhecida pelo meu grupo, eu já estava numa posição de direção de criação, mas eu não era reconhecida pelo grupo como uma pessoa que pertencia, né? Eu lembro um dia eu estava conversando com um dos outros criativos, e a gente estava batendo bola sobre uma campanha de Itaú Seguros. E aí eu dei umas sugestões. Aí ele olhou para mim e falou assim, até que você não é só uma cara bonitinha, até que você, né, sabe, eu não lembro qual foi a frase, mas até que você tem um bom domínio do português. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, amigo, você sabe quanto você está sendo grosso nesse momento? Quanto você está sendo... Né? Eu juro, eu fiquei uns 2 dias pensando sobre isso. Corta. 2 anos depois, a gente era mega brother, super amigo. Aí um dia eu virei para ele e falei assim, você lembra no dia que você falou... Imagina, eu nunca falei isso para você. Você falou sim. Às vezes nem percebe, né? A pessoa fala e nem percebe, né? E não percebe, mas eu aprendi uma lição, né? Eu era um estranho naquele grupo, porque de verdade, eu tinha feito administração, eu tinha sido gestora de negócio, porque eu estava vindo das startups de internet, onde eu era general manager, eu falava de finanças, eu falava né? E aí eu estava lá escrevendo título, discutindo roteiro de filme, ideia criativa para convencer, né, para montar uma campanha para ajudar a construir na internet, a construir o conceito de que sexta-feira é dia de sofá para blockbuster. Isso é quanto eu sou velha, tá? Então, assim, eu realmente eu não tinha credenciais. E aí tem 2 formas de você enxergar quando você é o estranho. Você tem que ganhar o seu lugar, né? Mas ao mesmo tempo, de novo, você tem que ser generoso com você e acreditar que você pertence, né? Eu achava que eu pertencia, que eu podia estar lá. Apesar de ouvir esses absurdos, né? E eu fui construindo o meu espaço. Eu lembro quando eu fui embora, né? Quando eu pedi demissão, teve um dos meus colegas, que também não foi fácil quando eu cheguei, e depois virou um grande amigo, porque a gente tinha ganho um monte de prêmio, tá? Finalmente eu era reconhecida, né? Pelo que eu estava fazendo lá. E ele virou para mim e falou assim, escuta, você construiu essa onda, né? E agora você vai deixar outra pessoa surfar, você vai embora, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, bicho, posso falar? Eu quero construir outra onda. Eu descobri que onde eu me divirto é construindo a onda, né? Então, para mim, eu funciono melhor quando eu sei quem é meu inimigo. Porque aí é a onda que eu tenho que construir, né? Então, a próxima vez que eu tive que construir uma onda era provar que, apesar de ser brasileira, mulher, ter 30 anos, eu podia dirigir uma equipe criativa numa das maiores agências de Nova York. E eu percebi... Imagina o seguinte, eu cheguei lá, tem um treco em Nova York que chama Advertising Women of New York. E aí eles têm todo ano um evento em que eles celebram a comunicação que retratou bem as mulheres e eles falam sobre comunicação que objetificou, tratou mal as mulheres. Eu estava lá fazia, 4 meses e os caras falaram, então, a gente é a host agency desse negócio esse ano e você vai ter que, né, ajudar a fazer isso. E aí eles estavam descendo a lenha em algumas plataformas criativas que, de fato, falavam sobre a mulher de uma forma objetificada, politicamente incorreta, mas que fazia parte do DNA da marca. Por exemplo, Axe, né? Axe desodorante, que a audiência para Axe é molecada, né? Os meninos, quando eles estão, né, no auge da puberdade deles e que, imagina, só pensam em pegar alguém, né? E a Axe falava muito disso. E os caras queriam que eu dissesse que aquilo era ruim. Eu falei, aquilo não é ruim, entendeu? Não tá certo para a audiência final. Eu acho que tudo bem, pode evoluir, mas pro contexto agora... E outra coisa, galera, eu venho do Brasil. Brasil, cerveja mulher de biquíni. Como é que eu vou ser o filtro para isso? Vocês estão errados.
Mas, de novo, eu fui entendendo e eu fui percebendo que, opa, tem um mundo que está amadurecendo, tem um mundo que está conseguindo enxergar a mulher de outra forma, está conseguindo enxergar que a mulher tem o direito de reclamar disso e que ela não está fazendo frio, né? Não é uma nhenhenhé. Está errado objetificar qualquer um, né? E que legal poder fazer parte dessa jornada. Então, eu me posicionei de uma outra forma, de alguém que estava vindo de um mercado que ainda não tinha chegado lá, que podia ser um termômetro para a parte criativa, mas que tinha coragem o suficiente de falar, realmente, isso aqui não é legal, né? Então, assim, e aí, continuando, né? Outros momentos em que eu tive inimigos, né? Quando eu comecei a fazer projetos globais, né? Imagina você, de novo, uma brasileira, os caras mal te conhecem, né? Uma brasileira, que o Brasil né, volta no tempo, não tinha nem tido a capa do Economist, do foguete decolando nesse momento, né? Como é que você vai cuidar de uma coisa global para a Nokia? Amigo, desculpa, minha cultura geral é bem maior que a sua. Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas que é importante a gente, né, lembrar dessas coisas. Eu estava uma vez com um cara com quem eu trabalhava e a gente queria trabalhar com os diretores argentinos para fazer o filme do projeto que a gente estava trabalhando. E era um time, já estava na Inglaterra, era um time de ingleses, a gente num call, não tinha vídeo, era só aquela estrela no meio da mesa, e os meninos na Argentina, a gente tinha brifado eles e eles não tinham sacado o senso de humor. Eles tinham exagerado no senso de humor, tinham vindo com um senso de humor bem argentino. Mas a gente queria muito trabalhar com eles, então a gente estava fazendo a segunda reunião para explicar que eles tinham ido muito longe, que dava para voltar e tal. Aí uma das inglesas pegou, colocou no mudo e falou assim, olha, eu acho que tem uma barreira de idiomas aqui, eles não estão nos entendendo. Aí eu olhei para ela, fiquei louca. Eu e o meu dupla, a gente era brasileiro e os caras argentinos, e a gente estava falando inglês para o benefício dela. Aí eu olhei para ela e falei assim, de fato, Lauren, temos uma barreira de idioma aqui, mas não tem problema, vou resolver já. Tirei do mudo e comecei a falar com eles em portunhol. Eu e o meu dupla falamos com eles em portunhol, fizemos o debrief, conversamos com eles, terminamos a conversa, agradeci, virei para ela e falei assim, olha, você fala algum outro idioma além de inglês? Ela olhou para mim e falou, não. Falei, então, não tinha uma barreira de idioma. O que tinha era você não fazer um esforço para explicar para um cara que está fazendo esforço para falar sua língua o que a gente precisava rever. Então, agora, não tenha dúvida que eles entenderam a mensagem e eu acho que você devia fazer um exame de consciência. Porque, além de tudo, você me ofendeu e ofendeu o Cristiano, meu duplo. Ela foi conversar com o chefe dela que veio me pedir desculpa. Sentou na minha sala, veio, realmente ela se comportou mal. Eu falei, galera, vocês têm que lembrar. Eu fiz um esforço de estar aqui para trabalhar com vocês. Entendeu? Para mim não é a minha zona de conforto. Aí ser agredida pela outra, porque o inglês do cara não é perfeito, fofa, vai estudar, entendeu? Então, para mim, o inimigo, de novo, você pode ser derrotado pelo seu inimigo ou você usa o inimigo, eu acho feio falar inimigo, acho inimigo meio duro, mas você usa essa força contrária para construir a sua onda. E aí você descobre coisas que eu nem sabia que eu podia ser tão brava, assim, nesse nível, né? E ser tão rápida no meu raciocínio. Mas é isso, entendeu? Eu tenho certeza que essa moça reexaminou a cabeça dela, porque especialmente na indústria criativa, você não querer trabalhar com pessoas de outros lugares é limitado, né? Então, e você ajudou, né? Você deu um feedback, você ajudou ela a se rever também, né? Eu acho que talvez eu tenha sido um pouco dura, mas podia ter sido mais fofa. Mas ajudou. Mas espero que eu tenha ajudado. Fernanda, fala da Malagueta. E esse caminho de empresária, quando é que surgiu? Conta como é que foi essa experiência. Um dia você quer voltar a ser empresária também? Quero. Assim, a Malagueta, ela tem 3 motivadores. O primeiro motivador desculpa pelo meu vocabulário, eu fico procurando a palavra que não seja, né? Mas eu não acho outra, tá? Mas eu sou uma mega caga-regra, né? Eu quero fazer do meu jeito. Esse cara tá fazendo errado. Isso aí devia ser diferente. Não. A Malagueta, a primeira razão de ser empreendedora quando eu não tenho ninguém para botar culpa, será que eu sou boa o suficiente? Então, para mim, era eu testando eu mesma. Porque se você monta a sua empresa, o máximo que vai acontecer foi você que me conseguiu, né?
Então, parece meio duro consigo mesmo, mas eu sempre achei que eu queria fazer do meu jeito, e a melhor forma de fazer do meu jeito era ter o meu próprio negócio, né? Então, a vontade de empreender era essa. A Malagueta, o timing da Malagueta foi porque a tentativa anterior deu errado, né? Nada como dar errado para você querer fazer e fazer dar certo, né? Mas a tentativa anterior de montar um negócio, que tinha sido quando eu tentei ajudar a trazer a Naked para o Brasil e infelizmente não deu certo e terminou de um jeito muito chato, muito desagradável, assim, sabe assim, desastroso, foi assim, perda total, eu me senti uma falência profissional, tudo, puta, não deu certo, não consegui fazer funcionar com os colegas, não consegui fazer esse negócio virar como eu queria, mas aí eu tinha a oportunidade de começar o meu negócio porque eu tinha projetos nos quais eu estava trabalhando. Eu falei, quer saber? Aqui não deu certo, talvez não seja só eu, né? Talvez o contexto não fosse o ideal. Vou começar na página em branco. Na página em branco, quem sabe pode dar certo. E aí foi assim, deu tão errado que os astros se alinharam. Eu encontrei as pessoas certas, tomei um puta risco, porque uma das minhas 2 sócias era minha irmã mais nova, que em princípio disse não vai dar certo, todo mundo era contra, minha família era contra, meus amigos eram contra, o marido dela era contra, ela era contra, e foi incrível, ela foi, assim, fenomenal como sócia, até porque a gente é muito diferente, então ela era super complementar e ela me ajudava a me aterrissar muito, e ela não tinha o menor problema de dizer para mim quando eu estava viajando, né? E a nossa terceira sócia era uma pessoa que vinha comigo do desastre anterior e que também a gente se complementava muito bem, e esse trio acabou tendo uma química enorme, e a gente aceitou o que a gente sabia fazer e o que a gente não sabia, e foi pedir ajuda, né? E aí construiu a Malagueta. Então, acho que a primeira coisa foi, eu queria fazer do meu jeito. A segunda coisa foi, tinha dado errado, mais um motivador para fazer do meu jeito. E a terceira coisa, eu queria explorar os meus 2 lados. Eu tinha vindo eu tinha feito administração, eu tinha trabalhado em marketing, eu tinha trabalhado em startup, eu trabalhei em comunicação, eu fui trabalhar em design, e aí eu falei, puta, aqui tem os 2 lados do cérebro, né? Tem o negócio e tem a criatividade, né? Tem a gestão e tem a criatividade. Será que montar um business disso pode ser, a gente consegue fazer isso, pode me realizar? E o mais divertido a Malagueta chama Malagueta porque eu tenho uma grande amiga que eu conheci trabalhando, conheci na primeira empresa, quando eu fui para Nova York, na primeira agência. É uma mulher incrível, 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 assim, uma profissional fenomenal. Ela é hoje a responsável por toda a comunicação corporativa da Philip Morris International, virou uma grande mentora para mim, além de ser uma grande amiga. E a gente tinha sido colega de trabalho, né? E ela virou para mim, quando eu estava querendo montar o meu negócio, ainda antes da Malagueta existir no Brasil, eu virei para ela e falei assim, eu queria fazer isso, né? Esse é o business que eu estou desenhando na minha cabeça. Aí ela olhou para mim, eu nunca esqueço, a gente estava tomando um café na Grand Central, muito chique, em Nova York, olhando as pessoas ali. Aí ela olhou para mim e falou assim, tem alguma pimenta que só tenha no Brasil? Aí eu peguei e falei assim, não, tem uma que é bem forte. Eu falei, olha, tem uma pimenta, chama Malagueta. Eu acho que não é que só tem no Brasil, mas normalmente é no Brasil. E ela é na gradação de pimentas. Ela falou, isso devia ser o nome da sua empresa, porque isso é você, né? Porque a gente tinha trabalhado junto, né? Você chega e você tempera, mas com ardor, né? E eu achei muito legal, conceitual o nome. E aí eu adotei o nome quando a gente foi se juntar, eu, a Roberta e a Renata, óbvio que eu propus para elas se elas topavam ser malaguetas. Elas toparam e a gente montou um time de malaguetos, que a gente fala até hoje, que eram os malaguetos, que todo mundo tinha isso. Cada um do seu jeito, todo mundo era um tempero nos projetos nos quais a gente trabalhava. E assim, essa coisa que alguém inventou, que eu não sei quem foi, mas foi alguém muito sábio que falou que as pessoas deviam... Eu só acho que não precisa ser né? As pessoas deviam ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu acho que se você puder montar uma coisa, né? E não precisa ser for profit, não precisa ser nada disso, né? Eu não tive filho, eu montei um negócio, esse negócio está pausado. Eu saí da Malagueta para viver uma aventura na Alpargatas, porque quando o ET pousa no seu jardim e fala, vamos dar um rolê, eu não digo não. Se o ET literalmente pousar no meu jardim e falar, vamos, eu vou.
e para mim o Correio das Baratas foi isso, né? Mas eu ainda vou fazer minha coisa de novo. Eu tenho certeza absoluta que eu ainda vou fazer uma coisa minha de novo. Não tenho nenhuma dúvida.